Este é o momento em que o candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto a tiros em um evento de campanha na capital Quito, a poucos dias da eleição presidencial. Foram dezenas de disparos trocados com os seguranças de Villavicencio e, segundo o governo equatoriano, o autor do atentado também foi morto. Após 11 dias do assassinato do candidato a presidente do Equador, Fernando Villavicencio, o país foi às urnas e escolheu 2 nomes que vão disputar o segundo turno das eleições. O novo presidente sairá da disputa entre a candidata de esquerda, Luísa González, e o empresário liberal Daniel Noboa, no dia 15 de outubro. Com mais de 60% das urnas apuradas, o Equador vai ter, sim, segundo turno das eleições. A informação é do Conselho Nacional Eleitoral do país e o pleito já tem data, vai acontecer no próximo dia 15 de outubro. Após a confirmação do resultado, Luísa González adotou um discurso de união entre os equatorianos, para tirar o país da crise institucional e de segurança. Isso significa que este Equador corajoso, este Equador com sentido de pátria, se mobilizou, quebrou o medo, deu mais peso à esperança de mudança e votou em uma mulher na Revolução Cidadã. Daniel Noboa destacou que a disputa oferece uma oportunidade para derrotar o correísmo, como ficou conhecido o movimento promovido pelo ex-presidente Rafael Correa, que apoia a Luísa González. Daniel Noboa, considerado a surpresa da votação, comemorou a ida ao segundo turno. Ainda não atingimos o objetivo, que é a presidência da República. O que fizemos foi passar para o segundo turno. Por isso, parabenizo a minha equipe e a todas as pessoas que me acompanham. A eleição registrou uma participação recorde de eleitores. Ao todo, 82% dos 13 milhões de equatorianos aptos a votar foram às urnas. O vencedor ou vencedora da eleição vai substituir o conservador Guillermo Lasso, assim como os novos representantes da Assembleia Nacional, que foi dissolvida pelo presidente em maio deste ano. O presidente do Equador, Guillermo Lasso, dissolveu o parlamento e convocou novas eleições numa manobra para interromper o processo de impeachment contra ele. Lasso tomou essa decisão após o Congresso do país avançar com o processo de impeachment contra ele. O presidente no poder desde 2021 é acusado de ter cometido peculato na gestão da estatal de navegação Frota Petroleira Equatoriana. Guillermo Lasso é investigado por corrupção e desvio de dinheiro público. A oposição o acusa de favorecer uma petroleira em troca de benefícios. Desde 2021, no poder, ele sofria a segunda tentativa de impeachment em menos de um ano. Para tomar essa decisão de fechar o Congresso, que é constitucional, ele precisou convocar novas eleições em 6 meses. Essa mesma que aconteceu neste domingo. O Equador vive uma instabilidade política e social que está enraizada no país, principalmente entre os anos de 1996 e 2007. Así terminó el gobierno de Maguad, defenestrado en un nuevo golpe, esta vez civil y militar. Un presidente derrocado no renuncia, no abandona el cargo, simple y llanamente porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. No total, foram 7 presidentes destituídos até a posse de Rafael Correa, que ficou no cargo por 10 anos. Hoje, Rafael Correa vive exilado na Bélgica desde que deixou o poder e é alvo de uma ordem de prisão emitida pela Justiça Equatoriana.
Em 2020, Correa foi condenado à prisão pelo recebimento de propinas entre 2012 e 2016. A Justiça do Equador confirmou o veredito contra o ex-presidente Rafael Correa, que foi condenado a 8 anos de prisão acusado pelo crime de corrupção. A guerra entre gangues de narcotraficantes explodiu nas ruas e nas prisões do Equador nos últimos 2 anos. A taxa de homicídios triplicou neste período, de 7,8 para 25,9 por 100 mil habitantes, resvalando na corrida presidencial. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que vários homens chegam em lanchas a um porto de pescadores artesanais na província de Esmeraldas, fronteira com a Colômbia. O Ministério do Interior afirmou que a tragédia ocorreu porque os pescadores preferiram a segurança de uma das quadrilhas organizadas e, em represália, um grupo rival abriu fogo. Além da crise na segurança, o novo presidente terá que lidar com outras questões. A pobreza atingiu, em dezembro do ano passado, 27% da população, nível mais alto que no pré-pandemia, período em que o Equador sofreu bastante economicamente. Mas quem são os possíveis candidatos que podem assumir a presidência do Equador envolto de uma desconfiança social e econômica? Favorita nas sondagens, a advogada Luísa González tem 45 anos. É a aposta do partido Revolución Ciudadana, do ex-presidente Rafael Correa, para voltar ao poder no país. González ocupou uma série de cargos públicos, todos durante os governos de Correa. Ela propõe reafirmar o monopólio do Estado sobre as armas, para reduzir a criminalidade. Se necesita mano dura contra a delinquência, pero también necesitas capacidad técnica, tecnología. Necesitas que el Estado vuelva a funcionar de forma coordinada y organizada. Embora seja candidata de esquerda, González segue uma agenda conservadora sobre o aborto, defendendo inclusive a proibição da interrupção da gravidez em casos de estupro. Como deputada, ela costumava comparecer ao plenário da Assembleia com um lenço azul, que é usado por movimentos ultraconservadores que se autodenominam pró-vida. Uma ideologia que busca legalizar o aborto livre e voluntário en el Ecuador a nível de derecho. Y el aborto es un procedimiento, no un derecho. El derecho es la vida. Aos 35 anos, Daniel Noboa é filho do bilionário empresário da indústria bananeira Álvaro Noboa, que já disputou as eleições presidenciais no Equador 5 vezes. Sua carreira política começou há pouco tempo, em 2021, quando conquistou uma cadeira na Assembleia Nacional. Noboa não era apontado pelas pesquisas como um dos principais candidatos no pleito, mas suas propostas, incluindo o combate à criminalidade, chamaram a atenção. Entre essas propostas para a segurança pública estão a militarização dos portos e das fronteiras do país para combater o tráfico de drogas. Nuestro plan de seguridad consiste en militarización de las fronteras y de los puertos, segmentación de cárceles, tener cárceles barcazas también, que se lleven a 80 millas fuera de la costa a los criminales más peligrosos. No segundo turno, o candidato será confrontado com o seu passado, como acusações de maus tratos de sua ex-mulher Gabriela Goldbaum. Em 2019, ela também acusou o candidato de não respeitar os acordos de visitas da filha dos dois. Eu iniciei este processo pensando que o sistema judicial iba a ser justo com respeito a minha hija, pero ha sido totalmente opuesto. Afinal, algum desses candidatos tem o perfil para apaziguar a situação social e política do Equador? Sobre o assunto, vamos conversar com o professor de Direito Internacional e reitor da FMU, Manuel Furriela. Tudo bem, professor? Como vai?
Tudo ótimo, agradeço o convite e parabenizo aí pela programação sempre muito interessante que vocês disponibilizam para o seu público. Muito obrigado, professor. Bom, o favoritismo da candidata de Rafael Correa, a Luísa González, mostra que o país ele acabou se decepcionando com governos mais à direita dos últimos anos? Sem dúvida, e esse é um fenômeno de toda a América do Sul, tanto em relação a decepções com governos de esquerda, a gente observa isso na Argentina, quanto decepções com governos de direita, é o caso do Equador. Então, a gente tem um momento na América do Sul, principalmente de alternância, movimentos de alternância do poder, observados não só no Equador, como eu observei também, ou mencionei que provavelmente é o que vai acontecer na Argentina. E esse tipo de movimento, ele não deixa de ser saudável a partir do momento que o eleitor, obviamente, busca as melhores alternativas de condução do governo. Só não é saudável quando a gente tem ou observa extremismos ou pessoas com propostas de não serem ou não seguirem um script das instituições. Então, esses scripts ou discursos extremistas de ruptura com as instituições democráticas ou de outro gênero é que a gente tem que sempre observar com mais cuidado, como tem acontecido agora, por exemplo, na Argentina. Mas no caso do Equador, os dois candidatos que estão caminhando para o segundo turno, principalmente aquela de esquerda, que saiu aí com a maior percentual dos votos, são candidatos consolidados, de partidos sólidos e que mostram mais uma alternância propriamente de poder do que uma grande alteração em relação a propriamente o regime ou a forma como o país tem sido governado nos últimos anos. O senhor falou sobre esse movimento de volta da esquerda na América Latina, principalmente, mas é interessante a gente observar, professor, que a Luísa González, por exemplo, ela representa um tipo de candidata da esquerda que tem se tornado muito comum na América Latina, que é aquela que é progressista em alguns ideais, mas é conservadora nos costumes. Ela, por exemplo, é contra o aborto mesmo em casos de estupro. Isso tem a ver com a influência que a religião tem nos países latino-americanos, professor? Sem dúvida, não só o catolicismo, que era a religião predominante aqui no subcontinente, mas também o protestantismo. Nós sabemos que outras religiões cristãs também cresceram bastante, é um fenômeno que também observamos no Brasil, com hábitos ou com preceitos mais conservadores em relação a questões que envolvem costumes. Em outras, que envolvem propriamente questões econômicas, isso não afetou completamente. Então, a gente tem um cenário realmente curioso, interessante, como você observou, anteriormente, antes desses processos atuais, alguns anos atrás, os conservadores eles estavam muito ligados aos partidos de direita, às propostas econômicas de direita, e as propostas econômicas de esquerda estavam diretamente relacionadas com hábitos ou com costumes considerados um pouco diferentes daqueles preceituados pelos conservadores. E você pegou num ponto-chave, que é a questão, por exemplo, do aborto. Só que agora a gente tem um fenômeno diferente. Tivemos isso em relação, inclusive, ao governo anterior do Peru, onde você tinha um presidente de extrema esquerda, mas todos os hábitos e todos os discursos em relação a costumes eram todos eles conservadores, e alguns, inclusive, muito criticados, como, por exemplo, o machismo. Então, essa associação direta, como eu mencionei, ela mudou nos últimos anos. Eu acho que os partidos políticos e as tendências têm tentado se ajustar às novas vontades dos eleitores, porque a gente não pode esquecer que essas tendências elas são ditadas pela maioria. Então, não são os partidos que ditam especificamente aquilo que seus candidatos têm que apresentar para os eleitores, mas sim os eleitores que, expressando nos seus votos as suas vontades, as suas tendências, fazem com que o sistema político se ajuste. A candidata, essa que majoritariamente teve mais votos no Equador, ela é um espelho deste novo formato, como você mesmo mencionou.
E, ao mesmo tempo, professor, os equatorianos escolheram, para disputar esse segundo turno com a Luísa González, um liberal. A gente pode interpretar que no Equador está acontecendo a mesma polarização vista em outros países da América Latina, inclusive o Brasil? Sem dúvida. É esquerda e direita. A gente teve no Brasil na última eleição, como você mencionou. Também tivemos na Argentina na eleição passada e provavelmente teremos agora. Você tem algumas predileções, algumas tendências, mas essa polarização ela tem ocorrido. Por quê? São países que, na maior parte deles, foi o caso do Equador, tiveram já experiências de governos tanto à direita quanto à esquerda. O Equador teve o Correia, que era um presidente de esquerda, talvez até de extrema esquerda, e nos últimos anos foi governado pela direita. Então já teve essa experiência. Mesma coisa no Brasil. Era governado pela direita, pelo presidente Jair Bolsonaro, e governos anteriores de esquerda, como era o caso da presidente Dilma e do presidente Lula. Então já havia experimentado os dois, e isso se refletiu nas urnas, porque o eleitor ele acaba também refletindo ou pensando o que teve de vantagem e desvantagem aos seus olhos nos governos anteriores. Então, o fator novidade que fez com que candidatos saíssem vitoriosos em eleições anteriores, ele já não é mais o que a gente tem agora. Agora já há uma divisão por parte dos eleitores em predileções por experiências que eles mesmos já tiveram. A não ser em casos de exceção, como eu já mencionei, que é o caso da Argentina, onde um extremista tem a chance de sair eleito. Aquele que se diz fora do sistema, aquele que diz que não segue propriamente os ditames políticos do país. Isso é uma experiência por um motivo peculiar da grave crise que passa a Argentina, considerando que tanto o governo de direita do Macri, quanto o governo de esquerda, o atual e também dos Kirchner, não foram experiências que fizeram com que o país saísse da crise. Então lá há uma predileção por um outsider, ou um candidato que fuja desses ditames. Nos demais países, nos demais estados, com certa estabilidade, é o caso do Equador e do Brasil, a gente tem uma polarização. Independente do candidato, professor, a crise política no país é grande, o atual presidente, o Lasso, ele dissolveu o Congresso do país lá no começo do ano, até por isso que as eleições foram adiantadas. Esses personagens, digo os dois candidatos aí que foram para o segundo turno, eles têm poder de coalizão para colocar a política equatoriana nos trilhos? Não, infelizmente não. No caso do Equador também, em certa parte aqui no Brasil, há uma diluição. O poder político ele é difuso. Inclusive, a gente observa até pelos dois, nenhum saiu majoritário logo no primeiro turno. Então, você teve uma predileção, uma quantidade de votos maior para a candidata de esquerda, mas você teve uma diluição em relação aos demais. Então, nenhum grupo sairá com força ou com poder majoritário de superar a grave crise econômica e grave crise social e de segurança pública que passa o Equador. O Equador passa por um fenômeno agora de narcoestado ou algo próximo disso. Outros países já passaram por isso e é muito difícil que você tenha poder suficiente para superar as dificuldades decorrentes de um Estado que acaba sendo influenciado pelo tráfico internacional de drogas. A gente teve esse fenômeno por muitos anos na Colômbia, muito parecido com o que acontece agora no Equador, com assassinatos de políticos influentes, candidatos à presidência, ministros de Suprema Corte. Isso aconteceu em larga escala na Colômbia. Hoje em dia esse cenário é melhor, não está resolvido, mas é melhor. Nós temos esse cenário se aprofundando e piorando cada vez mais no México, e ele se instalou no Equador. O Equador acabou se tornando um hub internacional do tráfico de drogas, numa lógica dos produtores, principalmente Peru e Bolívia e Colômbia, e que faz com que se utilizem os portos equatorianos e a infraestrutura equatoriana para levar essas drogas para os grandes mercados, principalmente para os Estados Unidos. E com uma influência
até mesmo dos narcotraficantes mexicanos. Então, o Equador ele vive um momento peculiar e próprio, né, de questões que envolvem os narcotraficantes e o poder que eles conseguiram. Então, um novo governo terá muita dificuldade em lidar com essa questão, porque eles já têm muito poder dentro do país e não há uma coalizão em torno de um candidato que tenha, a partir dessa coalizão, mais poder para enfrentar esse cenário. Então, realmente, seja lá qual dos dois sai eleito, eles não terão, e pelo menos num primeiro momento, esse poder. O que a gente espera é que haja uma organização dentro do próprio sistema político, chegando-se à conclusão que, independente de se for um candidato de esquerda ou um candidato liberal, como você mencionou, eleito, que se dê poder a esse novo presidente para ajudar o país a sair dessa situação de fragilidade das instituições democráticas e até mesmo do próprio Estado. O senhor citou algumas vezes o ex-presidente Rafael Correa, que hoje está exilado na Bélgica, né? Já sofreu uma decisão da justiça equatoriana, né, por ter recebido propinas, né, e por isso ele saiu do país para não ser preso. Uma possível vitória da Luísa pode ser entendida como um ensaio de uma volta do próprio Rafael Correa, mesmo com essa condenação de corrupção? Eu acredito que não. Ela mesma já mencionou, a não ser que ela não cumpra o que prometeu, que não vai anistiá-lo, porque haveria esse poder, essa prerrogativa do presidente da República, anistia, os crimes são considerados, então, invalidados, e aí ele poderia retornar ao país. Então, ela prometeu que não fará isso, e ela fez isso de uma forma muito sábia, né? Porque senão ela não estaria nessa posição na corrida eleitoral. Então, porque os eleitores, eles não têm no Correia uma boa imagem. Então ele apoia a candidatura dela, são partidários, são colegas, mas se ela fizesse propriamente esse tipo de proposta de anistia, ela provavelmente nem no segundo turno ela estaria, ela sabe disso. Então o que a gente espera é que ela cumpra essa premissa. Então a gente estranha um pouco, alguns analistas estranharam um pouco, ela liderar uma pesquisa eleitoral, mesmo com o desgaste de Correa, que, como você mencionou, é condenado e não pode nem voltar ao próprio país. Mas o ponto é que o governo atual equatoriano, ele também tem um desgaste de tal nível que levou os eleitores a ficar sem muitas opções. Então, eles têm um candidato liberal que está indo para o segundo turno, mas tem, naquela que pegou o primeiro lugar, uma questão que eles entendem diferente do próprio Correa, apesar das promessas dela de esquerda. Você capturou uma das análises adequadas, que é a postura conservadora em relação aos costumes, mas tem também em relação a ela um afastamento da agenda do Correa. Então ela é de esquerda, mas transita um pouco, né, por outros tipos de propostas. Então eu não acredito que, pelo menos no primeiro momento, isso significa um resgate dele, porque ela não se associou à imagem dele para ir ao segundo turno. Pelo contrário, ela se afastou. Então, se ela se afastou, não é uma sinalização que ela dá aos eleitores e os eleitores a ela de que propriamente essa seja uma vontade popular. Pode ser que em um segundo momento, caso ela venha a ser eleita e o governo bem-sucedido, pode ser que esse cenário aconteça. Mas pelo menos não é num primeiro momento que vai se chegar nisso. Perfeito. Bom, nós conversamos com o professor de Direito Internacional e reitor da FMU, Manuel Furriela, a quem eu agradeço mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite. Estadão Notícias. E nesta terça-feira, o Estadão lança o segundo episódio do podcast Alcântara, o desastre espacial brasileiro. Durante 7 meses, jornalistas do Estadão e da Rádio Eldorado investigaram um acidente ocorrido em agosto de 2003, quando o foguete pegou fogo ainda em solo e matou 21 técnicos e engenheiros. Neste episódio, o que causou a falha na ignição do VLS e que acabou ocasionando o acionamento antes da hora. A base amoleceu, distorceu e como se tivesse ajoelhado, como se fosse quando se ajoelha sobre suas próprias pernas, né? Eu devia ter cruzado os braços lá e dito, olha, melhor parar com esse negócio. Antes do terceiro, já era para ter visto, olha, melhor a gente não insistir nesse troço.
Quando um avião cai, os especialistas já conhecem alguns caminhos para a investigação. Buscar a caixa preta ou levantar o histórico de acidentes parecidos. Mas não é todo dia que um foguete de 20 metros derrete antes do lançamento. Houve negligência? Foi uma peça fora do lugar? O equipamento foi montado antes da hora? O que mudou na segurança da base depois disso? Isso para mim é uma falha, não tem dúvida. Era muita gente ao mesmo tempo. Ouça Alcântara, o desastre espacial brasileiro, já disponível em todas as plataformas de áudio. Para ouvir o podcast, basta colocar no buscador do seu aplicativo de podcast favorito, Alcântara, o desastre espacial brasileiro. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, o roteiro, produção e edição são minhas, de Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço e até mais!